Então, no nono, eu tô trazendo nessa videoaula, né, a resolução de alguns exercícios, não dos exercícios que eu passei para vocês, tá? Mas de alguns exemplos de aplicações do Teorema de Pitágoras, tá bom? Porque o Teorema de Pitágoras, gente, ele pode ser aplicado em muitas situações. Então eu trouxe aqui 3 situações em que o Teorema de Pitágoras pode ser aplicado para vocês usarem aí como base, né, como exemplo mesmo, para poder passar para poder fazer alguns exercícios que inclusive eu vou passar para vocês junto com essa videoaula aqui, tá bom? Então vamos lá para o primeiro exercício. Eu trouxe um exercício bem bacana para vocês aqui, simples da gente resolver. Uma piscina olímpica tem formato retangular e possui 25 metros de largura e 50 metros de comprimento. Pergunta: qual é a distância percorrida por um nadador que atravessa diagonalmente? Ou seja, uma piscina olímpica ela tem um formato retangular, correto? Então, se ela tem um formato retangular, ela tem uma medida de largura e comprimento, que é o que foi dado aí na questão. Agora, o que seria um nadador atravessar ela diagonalmente? Vou já passar para vocês aqui o esquema desenhado, olha só. Aqui tem a piscina, 50 metros de comprimento por 25 de largura, e imagine que o nadador ele nade dessa ponta, desse vértice, dessa extremidade da piscina, de forma diagonal até chegar nessa outra extremidade. Então ele quer saber qual que é a distância percorrida, onde eu chamei aqui de x, tá bom? Então se vocês pararem para observar bem, como a piscina tem um formato retangular, seus ângulos internos possuem um valor de 90 graus, né? Então, esse ângulozinho aqui, ó, possui 90 graus. Se esse ângulo possui 90 graus, é sinal de que aqui, ó, a gente fechou o desenho de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o valor que a gente quer, que é o nosso valor de x. Então, nossa hipotenusa é x e nossos dois catetos medem 25 e 50 metros. Feito isso, gente, basta jogar na formulazinha. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado, né? Então, um dos catetos é 25, mede 25, fica 25 ao quadrado. O outro cateto é 50, fica 50 ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 50 ao quadrado, 2.500. Essa soma dá 3.125, né? Então, para a gente sumir com esse quadrado aqui, ó, do valor d, quem que é esse d, gente? Esse d aqui é o nosso x, tá? É a diagonal, tá bom? Nossa diagonal, olha só, é importante a gente saber, a nossa diagonal é a nossa hipotenusa. Vocês não podem confundir, por exemplo, colocar o valor de 50 no lugar do A, esse x no lugar do B, tem que ser bem específico, tá? Então, hipotenusa sempre vem no lugar do A. Agora, os catetos 25 e 50, que você pode colocar um no lugar do B e o outro no lugar do C. Aqui a gente colocou 25 no B e 50 no C, mas poderia ser o contrário também. Agora, da hipotenusa não pode mudar, tá bom? Então, olha só, feita essa somatória dá 3.125, passa a raiz de 3.125 para poder sumir com esse expoente quadrado aqui, né? Como não dá uma raiz exata, vocês vão simplificar essa raiz, né, até chegar nesse valor de 25 vezes a raiz quadrada de 5 metros, ou seja, o nadador percorreu 25 raiz de 5 metros em sua trajetória. Tranquila a questão, né? A aplicação da fórmula ela é até simples, ela não é muito difícil, não. Vamos para o próximo exercício?
A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Olha só, ele quer saber o perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro é a somatória da medida de todos os lados de um polígono. Nesse caso, o retângulo. Dica importantíssima: sempre façam o esboço, o desenho do que a questão está pedindo, tá bom? Então, olha só, aqui eu desenhei, tá? Um retângulo, esse é o retângulo, e essa diagonal aqui, ó, do retângulo mede 10 centímetros. E um de seus lados mede 8. Eu coloquei 8 aqui, mas poderia ter colocado 8 de cá também, tá? Porque até então a gente não sabe se esse 8 é o maior dos lados ou o menor. Então, se você colocou ele aqui ou aqui, tudo bem. Pergunta é qual é o perímetro. Se ele quer saber o perímetro, ele quer saber, olha só, a medida que vai de A até B, mais B até C, mais C até D e de D até A. Ele quer saber quanto mede uma volta completa nesse retângulo aqui. Então, a gente precisa saber qual que é essa medida. Por quê? Porque a medida de A até B é exatamente igual à medida de D até C. Então, aqui em cima mede 8. E essa medida é igual a essa medida. Então, esse aqui a gente chama de x, a gente chama aqui de x também. Olha só. Tá bom? Então, esse x é um cateto. Olha só, aqui foi formado um triângulo retângulo, né? Então, esse x é um cateto, 8 é outro cateto, e o nosso 10 hipotenusa. Joga na formulazinha. Hipotenusa ao quadrado, que fica 10 ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado. Esse x eu chamei ele de c, tá? Então, olha só, 10 ao quadrado, 100, 8 ao quadrado, 64, c ao quadrado permanece. Como eu quero saber o valor de c, eu preciso isolar ele. Então, eu passo esse 64 para cá, subtraindo, eu tenho o valor de 36, tá? Agora, para tirar esse expoente quadrado do c, eu preciso passar a raiz quadrada de 36 aqui. E a raiz quadrada de 36 a gente sabe que é 6. Pergunta, terminou a questão? Não terminou, correto? Por que não terminou? Porque a questão está pedindo o perímetro. Então, qual vai ser o perímetro? É só você somar 8 com 6, com mais 8, com mais 6. Né? Uma volta completa nesse retângulo. Então, 8 mais 6, 14. E 14 mais os outros 14 aqui, 28 centímetros. Tranquilo? Qualquer dúvida, perguntem, tá? Depois pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom. Para finalizar, um outro exercício aqui tranquilo também. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Ele quer que determine a altura do avião. Olha o esboço aqui, ó. Então, o avião partiu desse ponto A. Vamos imaginar que ele começou a decolar. Ele estava vindo aqui reto na pista. E aí começou a decolar. Então, ele percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Então, ele foi saindo daqui e foi percorrendo 1.000 metros na posição inclinada. Só que em relação ao solo foi 3.000 metros percorridos. Aí ele quer saber o valor da altura, né? Então, quando a gente faz essa relação de altura em relação ao solo, a gente tem um ângulozinho formado aqui, ó, de 90 graus, tá? Então, a gente tem um triângulo retângulo. Tendo o triângulo retângulo, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Olha só. Teorema de Pitágoras, o que seria?
Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí aqui, gente, é aquela mesma matemática que a gente fez nos últimos exercícios, nos últimos exemplos. Mesma matemática que a gente fez na videoaula anterior. É só a gente substituir a hipotenusa aqui, ó, 105.000 no lugar do A. O B, nesse caso, a gente pegou 3.000, colocou no lugar do B. E o C a gente chamou de H, né? Depois que a gente fez toda a continha aqui matemática, a gente descobriu que aqui, ó, teve um errinho. Deixa eu só consertar esse errinho aqui, ó. A gente precisa tirar esse quadrado. Vamos lá? Como não vai ter edição vídeo, aqui. Perfeito. Então a gente fez 5.000 ao quadrado, que dá 25 milhões. 3.000 ao quadrado, 9 milhões. Passo 9 milhões subtraindo aqui, ó, 25 milhões menos 9 milhões é 16 milhões. E para cancelar esse expoente quadrado, a gente precisa passar a raiz quadrada aqui. E a raiz quadrada de 16 milhões é 4.000. Então, a altura do avião é de 4.000 metros. Então, turma, tem dúvida? Chama lá pelo Google Classroom, chama pelo WhatsApp, esclarece a dúvida de vocês, tá bom? Vou passar uma atividade anexada aí. E uma outra coisa importante, para a semana que vem eu já estou planejando fazer uma videoaula com vocês, não, uma aula já online, tá bom? Uma aula ao vivo, provavelmente pelo aplicativo do Zoom, que vocês já devem conhecer e já devem usar o aplicativo do Zoom. Tudo bem? Então, fiquem atentos, porque eu vou estar postando no final dessa semana ou lá para segunda-feira, mais ou menos, o horário das nossas aulas no Google Classroom. Vocês podem ficar despreocupados, que eu não vou marcar em cima, não vou marcar na própria quarta-feira, nem nada não, tá bom? Vou marcar aí pelo menos com uns 3 dias de antecedência para vocês se organizarem. Então, gente, abraço, até a próxima videoaula nossa.